vimos na primeira leitura esta situação de Sodoma e Gomorra, e o diálogo de Abraão com Deus para tentar salvar Sodoma e Gomorra da destruição. O livro diz, o texto bíblico, nós vamos estudando, que tinha se agravado muito o pecado em Sodoma e Gomorra. Portanto, o pecado é sempre causa de destruição, de desarranjo, estraga a vida da gente, o pecado. E aí diz aqui a leitura, Deus falando: eu vou descer para verificar se as tuas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Deus disse que vai descer para verificar se aquilo que estava sendo dito para Deus corresponderia à verdade. Isso aqui é o primeiro ponto para a gente meditar nessa leitura. Deus mesmo vai dizer que vai ficar sempre verificando se o que a gente grita, ou seja, fala com Ele, se corresponde ao jeito de viver da gente. Uma das coisas que a palavra de Deus sempre nos provoca, no bom sentido aqui de provocação, é para a gente levar uma vida coerente com a fé que a gente professa. Para a gente não confessar com os lábios uma coisa e levar uma vida diferente da crença, da fé que a gente professa com os lábios, na oração, no canto. Então pensemos hoje e essa semana, nessa primeira leitura do Gênesis e nessa afirmação de Deus. Vou verificar se aquilo que eles gritam se corresponde ao que eles estão vivendo. E depois aparece a figura de Abraão. Abraão que vai negociando com Deus em favor de Sodoma e Gomorra. Abraão diz: Senhor, se tivesse 50 justos, depois, se tivesse só 45, 40, 30, 20, 10, e Deus vai dizendo lá: olha, se tiver 50, 45, 40, 30, 20, 10, eu não destruirei Sodoma. Se tiver essa quantidade de justos, eu não destruirei Sodoma e Gomorra. Aqui tem o segundo ponto da nossa meditação. Os justos salvam o mundo. Justos aqui, na Bíblia, é toda pessoa que busca viver fazendo a vontade de Deus. Aí a Bíblia chama de justos. Portanto, quem vive buscando fazer a vontade de Deus salva o mundo da destruição. Portanto, nós irmãos, vamos buscar fazer em nossa vida sempre a vontade de Deus, porque fazendo assim, nós vamos estar ajudando a salvar o mundo da destruição. E aí, ser justo é fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que a gente viva no amor. Essa é a vontade de Deus.
Porque Deus é amor. Está lá na primeira carta de João 4:8. Deus é amor. E quem ama está com Deus. E Deus está com quem ama. Portanto, a vontade de Deus é que a gente ame. E é o amor que vai salvar o mundo. Nós sabemos disso. O amor salva o mundo. E o amor, o amor bíblico, o amor de Deus por nós, o amor nosso, imitando o amor de Deus, é um amor que se concretiza em gestos, em atitudes, que se encarnam em ações que a gente faz. Portanto, o amor gera solidariedade. Quem ama é sempre solidário. Como foi Abraão? Abraão foi solidário com Sodoma e Gomorra. Ele quer dizer, bom, essa cidade pegou, Deus vai destruir, o problema deles que pegaram. Deixa Deus destruir mesmo a cidade que pega. Abraão não pensou assim. Foi falar com Deus para tentar salvar Sodoma. Portanto, o coração que ama tenta fazer alguma coisa para ajudar as outras pessoas. O justo salva o mundo. O amor salva o mundo. A solidariedade salva o mundo. Levemos então para casa esta reflexão do livro de Gênesis e vamos dizer a nós mesmos nesta celebração para Deus: eu quero ajudar a tornar esse mundo melhor. O que tiver ao meio, vale a pena a gente ser justo, ser bom, ser carinhoso, ser solidário. Vale a pena. Não descansemos nunca de ser assim. O Salmo 137, que a gente rezou logo em seguida, no versículo 6 do Salmo, nós rezamos: Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres. Altíssimo é o Senhor, né? Mas ele estando aqui em cima, altíssimo, e olha os pobres. Ele não se deixa levar pela sua alteza, o seu ser Deus. Ele olha para os pobres. Aqui tem o terceiro ponto para a gente meditar nesta noite e nesta semana da palavra de Deus. Se Deus, o Altíssimo, olha os pobres, nós, imagens e semelhanças de Deus que somos, como a palavra de Deus nos ensina, também temos que imitar-nos, fazer como Deus faz. Não tem como a gente dizer: eu amo a Deus, eu creio em Deus, e ficar com os olhos apagados para não ver os pobres. Não tem. E não sou eu que estou dizendo. Eu não. Quem seria ele para dizer isso para você? É a palavra de Deus. É o Salmo 137, versículo 3. Deus é o Altíssimo, mas olha para os pobres. Que a gente também consiga fazer a mesma coisa. No lugar onde nós estamos, na rua onde a gente mora, no bairro onde a gente mora, no trabalho onde a gente trabalha, na escola, na faculdade onde a gente estuda,
do lazer que a gente faz, vamos fazer como Deus, olhar os pobres. Os pobres vão nos ajudar a entrar no céu. Tudo aquilo que vocês fizerem ao lado dos irmãos mais pequeninos, é a mim que vocês fazem, disse Jesus. E vinde vocês que me viram nos famintos, nos sedentos, nos nus, nos presos, nos enfermos, nos estrangeiros, e me amaram, me serviram. Vinde, benditos, para o reino do Pai preparado para vocês desde toda a eternidade. Portanto, as portas do céu se abrirão para nós na medida que a gente conseguir olhar os pobres, amar os pobres e servir os pobres. Ainda tem gente que na nossa igreja católica questiona por que a nossa igreja fala tanto de pobre. O que é que o bispo de Olinda fica falando tanto de pobre? Por que o Papa Francisco e o Papa Leão falam tanto de pobre? Porque a Bíblia fala de pobre. Do começo ao fim, do Gênesis ao Apocalipse, passando por todos os outros livros sagrados. Depois o salmista colocou duas preces que a gente pode pensar, quem sabe até todo dia, quando a gente acorda para começar todo dia. Primeira prece: ó Deus, completai em mim a obra começada. A obra que Deus começou em nós. O que nós somos e fazemos na igreja é graça de Deus. Não é mérito nosso. E aí o salmista, compreendendo isso, rezou: ó Deus, completa em mim a obra que o Senhor começou. A gente pode repetir isso todo dia: Senhor, nesse dia que começa, completa em mim a obra começada. Por mim mesmo eu não consigo, com a tua graça será possível. E a outra prece é: Senhor, a vossa vontade é para sempre. A gente pode pensar isso também todo dia quando a gente acorda, para dizer a Deus: ó Deus, a vossa vontade realmente é para sempre. Me deste mais um dia para viver. Portanto, a vontade de Deus não tem limite. Isso nos ajuda a respirar aliviado quando a nossa condição humana e de pecador ou pecadora faz a gente se dar conta de que eu não fiz bem a vontade dele, a vontade de Deus. Mas eu não posso perder a esperança. A bondade de Deus é para sempre. A parábola do filho pródigo nos ensina isso. O pai da parábola, a gente sabe, é Deus. Os filhos somos nós. Aquele filho pródigo mais novo pega a herança, vai embora, gasta tudo. Começa a trabalhar numa fazenda, começa a cuidar de porcos, começa a comer lavagem, comida de porco. Mas aí ele diz: espera aí, o que eu estou fazendo aqui? Na casa do meu pai, os empregados comem bem, eu vou voltar para lá.
E voltou e o pai recebeu ele não como um empregado, mas como um filho. Deus nos ama. Não deixemos que ninguém estrague essa compreensão de Deus. Deus é conosco para sempre. O São Justino do Sorriso, o santo que fundou a congregação vocacionista, da qual eu faço parte, em um dos escritos que ele deixou, ele dizia: o amor jamais diz basta. Ou seja, ele dizia que a gente devia amar sempre. Sempre. A gente poderia pegar essa frase de São Justino, aplicar lá no Salmo e dizer: devemos viver a bondade sem dizer basta. A gente não pode colocar limite na bondade, porque Deus não coloca. Deus é conosco sempre. E nós, imagem e semelhança de Deus, devemos também ser conosco sempre. Como faz bem a pessoa ser conosco? Como? Aí vem Paulo, na segunda leitura da carta aos Colossenses. Deus nos trouxe para a vida junto com Cristo. Deus nos traz para a vida, diz Paulo. Tudo que favorece a vida vem de Deus. E o oposto é verdadeiro. Tudo que gera morte não vem de Deus, vem do inimigo de Deus, vem do diabo, Satanás. A vida é de Deus, a morte, o que gera morte, não é de Deus, é do inimigo. Aí está a escolha que nós devemos fazer sempre na vida. De que lado nós vamos ficar? Do lado da vida que vem de Deus ou do lado daquilo que gera morte e não vem de Deus? Claro, eu poderia perguntar aqui para esta assembleia, tenho certeza que todo mundo queria levantar a mão e dizer: claro, né? A gente tem que ficar e pular de tudo aquilo que gera vida. Então vamos fazer assim: espalhemos vida por onde a gente passar, espalhemos sinais de vida, na família, no trabalho, no estudo, na escola, na igreja, no lazer, qualquer canto, a gente possa ser espalhadores de vida. O Evangelho de Lucas, Jesus estava rezando em um certo lugar. Começa assim: Jesus estava rezando. Jesus não precisava rezar. Jesus é Deus. Mas Jesus é Deus encarnado, Deus feito homem. E Jesus sentia necessidade, enquanto Deus encarnado, Deus feito homem, e também rezar, falar com o Pai. E aí fica mais uma lição da palavra de Deus nesse domingo. Se Jesus, Deus, rezava, e nós? Nós rezamos? Como é que nós rezamos? E também não basta rezar. Preciso rezar bem. Eu rezo a minha vida e vivo a oração. Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Eu trago para a oração tudo aquilo que está acontecendo comigo, com a minha família, com a minha cidade, com o meu estado, com o meu país, com o mundo.
Foi o rezo da cabeça para cima, desligado da realidade do tempo. Eu rezo, faço a oração e a oração tem que me fazer. Quem reza não pode continuar do mesmo jeito. Basta lembrar da transfiguração de Cristo no Monte Tabor. Ele foi para lá para rezar, no rosto dele se transfigurou, mudou de figura. Quando a gente reza, a gente se torna pessoas novas, diferentes. Como é que está a nossa oração? E aí os apóstolos pediram: Senhor, ensina-nos a rezar. Da vida até como João Batista ensinou os seus discípulos. E aí Jesus prontamente atendeu o pedido. Olha, tá bom, vocês forem rezar, vocês rezem assim, que é o Pai Nosso, né, que a gente reza. Do jeito de rezar, Jesus nos ensinou. Portanto, o Pai Nosso, mais do que uma fórmula de oração, é um jeito de rezar. É um jeito. Por isso a gente não pode rezar acelerado. Nós não podemos rezar para cumprir tabela, mecanicamente. É preferível rezar pouco e rezar bem rezado do que rezar muito e rezar mal. Quando a gente vai rezar a oração que Jesus nos ensinou, na missa, no texto, em outros momentos, na nossa oração pessoal, a gente tem que rezar saboreando as palavras que Jesus nos ensinou, degustando essas palavras. Não é bom a gente rezar, Pai Nosso que nos céus, obrigado, Deus, que não vinha nosso filho, que fica vontade de São Paulo, amém. Só para poder dizer que eu recebo. Eu tenho que deixar as palavras de Jesus entrar em mim quando eu rezo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra e no céu. Dai a nós o pão de cada dia, perdoa nossas culpas, nos livra do mal e ajuda a gente a vencer a tentação. Então, rezar, meditando cada palavra da oração que a gente faz. Quando a gente for rezar a oração de Jesus que ele nos ensinou, não rezemos apressadamente, rezemos pausadamente.